Amém, glória a Deus, meu irmão, glória a Deus por isso. Nós possamos ser essa igreja que adora, essa igreja que coloca o coração diante do Senhor, essa igreja que de fato está diante do Pai. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, nós vamos meditar sobre esse tema, a verdadeira vitória. Apocalipse, capítulo 14, a verdadeira vitória. Nós estamos numa série de pregações no livro de Apocalipse. Começamos lá no Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13, e hoje nós vamos caminhar no capítulo 14. Não todo ele, mas parte dele. Eu queria que você abrisse aí Apocalipse 14, do verso 1 até o verso 5. Também está aí projetado, você pode acompanhar também, tá bom? Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpista tocando as suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados na terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca, são imaculados. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, com temor e com tremor. E clamamos a Ti, ó Deus, poder e graça agora, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações de forma poderosa, Pai. Que as verdades desse texto sejam aplicadas de forma poderosa sobre nós, ó Pai. Que o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, me use como Teu instrumento, ó Deus, para a proclamação da Tua palavra. Assim oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu preciso recapitular algumas coisas do que nós vimos até aqui, para que esse texto faça todo sentido para a sua vida e para a minha vida. Primeiro, nós precisamos entender que esse texto foi escrito pelo apóstolo João, já no fim da sua vida, quando ele estava preso na ilha de Patmos, e quando o imperador Domiciano perseguia os cristãos de forma ferrenha. Domiciano foi conhecido como o novo Nero, ou ainda pior do que Nero, sendo que Nero tinha posto fogo em Roma e acusou os judeus de fazerem isso, e por isso começou, na década de 70, uma perseguição aos judeus. Agora aqui já estamos no fim dos anos 90, do primeiro século, e Domiciano está perseguindo os cristãos, então cristãos estão sendo jogados no Coliseu junto com leões para serem mortos. Cristãos estão servindo justamente de postes onde eles eram queimados com querosene ou com óleo e eram literalmente acendidos para que iluminasse a cidade. Cristãos estão tendo seus bens confiscados, estão sendo presos injustamente, estão sendo acusados de falsos crimes, e esse é o contexto. Num contexto onde o imperador romano havia feito estátuas suas e espalhado em diversas cidades, e aqueles que não adorassem a ele como se Deus fosse, perderiam então a possibilidade de comprar e de vender com o Império Romano. E ao fazer isso, obviamente, estava colocando a sua vida em extrema dificuldade. Então essas são coisas que estavam acontecendo naquele momento da história. Isso é importante porque muitas vezes nós vemos o livro de Apocalipse como falando do futuro. E de fato ele fala do futuro. Mas ele não fala do futuro sem antes falar do presente, sem antes falar do que está acontecendo. No capítulo 12 nós vimos que o verdadeiro herói é Jesus. O capítulo 12 conta a história do Antigo Testamento. Conta a história de como Deus prometeu a semente da mulher que viria e pisaria sobre a cabeça da semente da serpente. Como ele venceria aonde nós perdemos. Como ele seria vitorioso sobre aonde nós fomos derrotados. E isso aponta para Jesus sendo gerado no meio da igreja por meio da descendência santa. Até que de fato essa promessa se cumpriu na pessoa de Maria. Quando Jesus de fato vem ao mundo e ele nasce. O Apocalipse 12 mostra que
Satanás tentou impedir de todas as formas possíveis e imagináveis que essa semente se propagasse, que a descendência santa prosperasse, e perseguiu o povo de Deus dioturnamente com a intenção de não fazer com que o Messias chegasse. Mas o Messias veio, o Messias nasceu, o Messias cumpriu o seu propósito, ele viveu entre nós, ele pagou os meus e os seus pecados na cruz do Calvário, ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, e ao fazer isso ele nos fez vitoriosos. Mas ao fazer isso, ele não só nos fez vitoriosos, mas ele fez de Satanás um derrotado. E Apocalipse 12 nos informa que é justamente na ascensão de Jesus que Satanás é expulso dos céus. E agora Satanás vem à terra como um derrotado, como alguém que foi expulso do mundo celestial, como alguém que perdeu a batalha cósmica para Cristo, e ele agora é expulso, vem para a terra, e junto com ele vem 1/3 dos anjos, que nós costumamos chamar de demônios. Esse 1/3 dos anjos vem com Satanás, e agora ele está furioso, e ele está perseguindo a igreja, que é denominada no capítulo 12 de a mulher. No capítulo 13 nós vimos que Satanás evoca dois parceiros, vamos chamar assim. Ele chama de besta da terra e besta do mar. A besta do mar é o anticristo, também é conhecido como o homem da iniquidade. É a representação do poder do sistema, o sistema político, o sistema econômico, o sistema ideológico, o sistema filosófico. A grande intenção da besta do mar é fazer com que a gente pare de adorar a Deus ou de adorar a Cristo como nosso Salvador e coloque qualquer outra coisa em substituição à adoração a Cristo. E quantas vezes nós não somos levados a isso por causa do sistema corrupto que nós estamos envolvidos, por causa das injustiças que nós vemos, por causa das circunstâncias que nos cercam. A besta da terra, outro parceiro de Satanás, é evocado como o falso profeta, a falsa religião, aquele que engana, aquele que seduz o homem para uma falsa religião, com a mesma intenção de tirar os nossos olhos de Cristo e olhar então para qualquer outra experiência mística que nos envolva, que envolva o nosso coração, que envolva a nossa necessidade e nos faça parar de olhar para Jesus. O falso profeta e o anticristo, então, no capítulo 13, eles são narrados como pessoas que estão sobre a terra, e em determinado momento da história, isso já apontando para o futuro, eles vencerão os santos, preste bem atenção nisso, eles serão prósperos naquilo que eles estão fazendo, e eles então marcarão as pessoas com a marca da besta. Pessoas que pensam como a besta, por isso tem a sua marca na frente, na testa, e agem como a besta, e por isso tem a sua marca nas mãos. O capítulo 13, então, a notícia é péssima, é ruim, parece que Satanás está vencendo, parece que a sua estratégia está dando certo, e essa 10 vezes é a impressão que nós temos sobre o mundo. Quantas vezes você já não pensou isso? Quantas vezes você não já olhou para as circunstâncias, para as injustiças, para os dias maus, e não pensou, meu Deus, aonde você está? Aonde você está? Porque parece que o mal está prosperando, parece que o mal está vencendo, parece que quem é ruim prospera sobre essa terra. Pois bem, Apocalipse 13 nos conta que essa é uma realidade mesmo. E talvez, meu irmão, talvez, por causa de tudo isso, você esteja desesperançoso. Você olha para o futuro, você não vê mais a luz no fim do túnel. Você olha para o amanhã e não há mais expectativa de melhora, não há mais expectativa de vitória. Você vê as pessoas que você perderam, e recentemente são muitas pessoas que nós temos perdido, pessoas preciosas, pessoas dos nossos corações. E você tem olhado para essa dor e tem pensado, aonde está o Senhor? Aonde está o meu Deus? Por que o mal tem prosperado? Por que Satanás parece que está vencendo? Porque isso faz parte da história que Deus escreveu para mim e para você. Mas o ponto maravilhoso do texto que nós vamos meditar agora nessa noite é justamente que esse não é o último capítulo da história. Esse não é o último acontecimento da história. O último acontecimento da história não termina com Satanás prosperando, com Satanás e os seus parceiros vencendo. Não. O último capítulo dessa história termina com o nosso Cordeiro vencendo.
com nós tendo a verdadeira vitória. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Então acompanhe comigo aí o capítulo 1, ou capítulo 14, do verso 1 até o verso 5, que são coisas extraordinárias. João então teve a visão das bestas, ele viu o que estava acontecendo naquele momento da história, mas também viu o que iria acontecer no futuro, e agora, depois dessas visões, ele olha e tem uma nova visão, e essa nova visão agora é a visão do Cordeiro. Olha só: então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte de Sião. Aqui é o monte de Sião, uma representação da casa de Deus. Ele olhou e viu Jesus, e Jesus estava no seu lar. Jesus estava junto ao Pai, mas ele não estava sozinho, olha só, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu Pai. Talvez na sua versão da sua Bíblia está dizendo assim: e tinham a marca do Pai em sua testa, porque essa é a mesma ideia aqui, é um contraste lógico que João está fazendo com aquilo que ele narrou no capítulo 13. Então preste atenção. Depois dele ver a imagem da derrota, ou da possível derrota, ou do momento de derrota, ele agora olha e vê o Cordeiro em pé, glorioso, no trono do Pai, diante do Pai, no lugar da habitação do Pai, porque é o nosso Salvador que está ali, e junto com ele vê 144.000. Esse número é o número representativo. Preste atenção no que eu vou dizer agora, meu irmão. Todos os números de Apocalipse, vou repetir, todos os números de Apocalipse são representativos, todos eles. Nunca são literais, nunca, todos eles representam alguma coisa. E nesse caso aqui, 144.000 representa o seguinte: 12 é o número da perfeição em Apocalipse. 12 diz respeito a Deus, 12 diz respeito a um tempo perfeito. 12, nesse caso aqui, significa o povo perfeito. E é por isso que é 12 vezes 1000. A ideia é: estavam ali, diante do Cordeiro, ou junto com o Cordeiro, todos aqueles que morreram, todos aqueles que faleceram no período do Antigo Testamento, por isso 12. Estavam com eles também todos aqueles que morreram e faleceram e perseguiram, e naquele momento da história de João, eram muitos que estavam sendo mortos, simplesmente pelo fato de serem cristãos. E ele viu esse povo lá também, vezes 1000, a ideia de vezes 1000 é que era muita gente, é incontável. Então ele está dizendo, estava lá reunido diante ou junto com o Cordeiro, todo o povo de Deus. A primeira visão é uma visão gloriosa. É como se João estivesse dizendo para nós o seguinte: olha, a besta vem, ela aparentemente nos vence, ela nos persegue, ela nos seduz, ela nos engana, ela nos desvirtua do nosso caminho com Cristo, ela tenta nos tirar da nossa salvação. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está sendo perseguido, para você que está sendo injustiçado, para você que está sofrendo em sua vida. Eu olhei para o céu e eu vi o Cordeiro. O Cordeiro é aquele que venceu na cruz do Calvário. Eu vi o nosso Salvador lá, e eu não vi só Ele. Ele estava no lugar da habitação eterna, Ele estava junto com o Pai, e junto com Ele estavam todos os nossos irmãos do Antigo Testamento. Também estão todos os nossos irmãos do Novo Testamento. Eles estavam ali junto com o Cordeiro. É como se João estivesse dizendo: alegrem-se, porque eu tive uma visão diferente, que vai além da perseguição da besta sobre nós. Mas ele também ouviu uma coisa maravilhosa. Olha o que diz o verso 2. Antes, tinham escritos na testa o nome dele, o nome do seu pai. Eles foram marcados. O que significa isso? Ele está falando que esse povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, o povo do Senhor como um todo, é um número do povo todo reunido. Eles eram marcados pela marca da promessa. Eles foram marcados pela aliança do Pai. Eles ganharam um novo nome no Pai. Aqui há um contraste. Se no capítulo 13 nos fala de pessoas que foram marcadas pela besta, porque adoraram a besta, porque pensaram como a besta, aqui ele está falando de pessoas que foram marcadas pela aliança de Cristo, porque justamente adoraram a Cristo. Isso vai ficar ainda mais claro no decorrer do texto. Verso 2 ele diz o seguinte: ouvi o som do céu, com ele muitas águas e um forte trovão, era como de um arpista tocando a sua harpa. Meu irmão, eu quero que você imagine essa cena, porque isso aqui é maravilhoso demais. Isso aqui pode mudar a sua história, pode mudar a maneira de você encarar o dia de hoje e o dia de amanhã.
João está falando para pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que tiveram seus parentes mortos, pessoas que estavam sendo jogado fogos nelas, pessoas que estavam sendo perseguidas, pessoas que estavam sendo açoitadas, pessoas que estavam sendo injustamente julgadas. E ele diz: eu vi. Sabe, eu queria que você fechasse o seu olho, que você começasse a pensar nisso. Ele viu o Cordeiro, e o Cordeiro estava junto com o Pai, e junto deles estava todo o povo do Senhor, povo que foi marcado, povo que foi escolhido, povo que foi eleito, povo dele. E ele ouviu também um som maravilhoso, era um som como de um mar batendo, ressoando, mas ele também era forte, poderoso como um trovão, e ele era suave e gostoso como de harpas tocando. Era algo extraordinário, era uma verdadeira orquestra. Ele está tendo a visão do céu, e ele está tendo a visão daqueles que foram para o céu, e ele está olhando aquilo, ele está ouvindo aquilo, ele está sentindo o que está acontecendo. E aí ele diz, o verso 3, ele continua na sua visão: eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes, dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados e redimidos na terra. Ele viu agora esses 144 mil como um grande coral cantando. Imagina essa cena: harpas, sons maravilhosos e poderosos, e aquele coral gigantesco adorando ao Senhor. Mas ele faz uma ressalva no meio dessa descrição. Ele diz que essa não era uma música que dava para ser aprendida. Aqui ele está dizendo o seguinte: só estava ali quem de fato foi marcado. Não é algo que você pode escolher estar, não é algo que você pode aprender a fazer. Aquele cântico era um cântico que saía das entranhas, gerado pelo próprio Espírito do Senhor, e todos cantavam juntos, e quem não estava ali não podia aprender esse cântico, não podia estar ali, porque os que estavam ali foram comprados, e a palavra comprado aqui significa redimido, e eles foram comprados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Eles foram redimidos por causa do sangue de Cristo na cruz do Calvário. E isso aconteceu na terra, dando uma alusão de tempo, de momento, de agora. Cristo Jesus morreu na cruz por você, e isso se aplica à sua vida hoje, agora, nesse momento. Porque você, quando recebe tudo isso, você é comprado, redimido, declarado santo. Você é alguém que é colocado como parte dos 144 mil, como parte do povo de Deus, como alguém que vai cantar ao Senhor, como um grande coral adorando a Ele. Verso 4 ainda continua: estes são os que não contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem Cordeiro por onde quer que ele vá. Aqui eu preciso fazer uma ressalva, porque você pode ler isso, você pode começar a pensar, então, desses 144 mil, nós estamos falando de pessoas que eram virgens, nós estamos falando de pessoas que não eram casadas, e nós estamos falando de pessoas que só eram homens. Não. Se você olhar para os textos de Paulo e para o próprio autor da mensagem de Apocalipse, você vai ver que sempre há uma associação de Jesus como noivo e de a igreja como a noiva. E fala das bodas do Cordeiro que acontecerá no último dia, o dia em que a noiva de Jesus vai desfrutar da presença real do seu noivo, que é Jesus. Então a igreja vai se juntar por inteiro e por completo e por toda a eternidade nas bodas do Cordeiro. O que ele está falando é o seguinte: esse povo é um povo que não adorou a besta, esse povo é um povo que não se sujou com os prazeres da besta. Esse povo é um povo que permaneceu fiel, esse povo é um povo que permaneceu firme, esse povo é um povo que se conservou puro e santo, aguardando o noivo, conscientemente e ansiosamente. O noivo está vindo, o dia está chegando, a nossa salvação está para se completar, porque Jesus está a caminho. E aqueles que não se contaminam com os prazeres desse mundo, aqueles que não se contaminam com os argumentos sujos da besta, aqueles que se conservam puros, esses que fazem parte do grande dia em que a boda do Cordeiro será manifestada.
E eles fazem parte porque eles foram comprados. Aqui mais uma vez, são pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo. Eu quero que você entenda isso, meu irmão. Você faz parte do povo de Deus, não é porque você pode, não é porque você quer, não é porque você entrou no lugar certo na hora certa, não, é porque um dia Deus te escolheu, e Ele fez isso antes da fundação do mundo, conforme está em Efésios capítulo 1. Ele te amou, Ele te olhou com olhar de misericórdia, e Ele te fez fazer parte da semente santa. E por causa de Cristo Jesus, que manifestou a obra da redenção na cruz, o sangue do Cordeiro comprou você, o sangue do Cordeiro te tirou da condição de escravo e te trouxe para uma condição de livre. O sangue do Cordeiro te tirou da condição de culpado e te trouxe para uma condição de inocente. O sangue do Cordeiro te tirou de uma condição de bastardo e te trouxe para uma condição de filho. O sangue do Cordeiro fez isso por você. Você foi comprado, você foi amado, você foi selecionado, você foi escolhido e foi oferecido como oferta, como primícias a Deus e ao Cordeiro, e foi dado ao Senhor como povo do Senhor. Verso 5 ainda diz: mentira nenhuma foi encontrada em sua boca, são imaculados, eles são puros e santos. Sabe por quê? Porque de repente você olha isso aqui agora e fala: estou lascado, eu não faço parte dos 144 mil, porque a última coisa que estou é uma língua pura. Na verdade a minha língua é venenosa, pastor. Na verdade a minha língua é terrível. A maravilha é que Jesus te comprou por inteiro e por completo. Não foi uma dívida parcial que Jesus pagou por você. Por isso que quando Deus olha para você, Ele não vê você, é como se você estivesse aqui, e quando Deus olha para você, na verdade tem alguém interpondo essa visão, e essa pessoa é Cristo Jesus, e o que Ele vê é a santidade de Cristo Jesus, o que Ele vê é o sangue aspergido de sangue de Cristo Jesus, o que Ele vê é o Cordeiro, o próprio Cordeiro que tomou o lugar, o lugar de condenado. Ele assumiu o seu lugar, Ele foi condenado em seu lugar, Ele foi declarado culpado em seu lugar, para que você fosse declarado santo, para que você fosse declarado imaculado, para que você fosse declarado perfeito. E porque Deus vê Cristo antes de ver você, Ele te vê como alguém imaculado, santo, puro e justo. Hendricks, comentando esse texto, ele diz o seguinte: quando os santos na terra são perseguidos por forças anticristãs e são informados de que a besta é o supremo governante da terra, não devem cair em desespero. Preste atenção nisso, meu irmão, não devem cair em desespero. Quando abrem os seus olhos espirituais, eles contemplam o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, o que lhe garante que estão seguros e protegidos. Os dias do anticristo estão contados, porque ele está a caminho para a derrota. Mas você não, você está a caminho da vitória eterna, você está a caminho da salvação eterna. Em segundo lugar, esse texto nos anuncia o juízo de Deus. Olha só. Porque às vezes, meu irmão, o desespero bate. Eu olho para as circunstâncias, eu olho para os dias maus, eu olho para a ação da besta, eu me sinto perseguido, fraco, e eu quero desistir de tudo, eu quero abandonar, eu me sinto propício a atender às tentações que estão me sendo oferecidas. João vê então essa visão do Cordeiro, mas depois vem um anjo, e aqui agora a gente tem 3 anjos, dando 3 avisos diferentes. Olha só, verso 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha à mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, em toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorificam-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira coisa que acontece é que o anjo do Senhor é enviado a proclamar o evangelho do Senhor. O anjo do Senhor vem antes de que a batalha final aconteça, antes de que o juízo final aconteça, antes de que tudo se termine, que a história chegue ao seu fim.
Deus está levantando a sua igreja, levantando pessoas, proclamando o evangelho do Senhor e chamando pessoas ao profundo arrependimento. Creia no Senhor Jesus, não adore a besta, não adore aquilo que a besta te oferece, não, viva fiel, persevere na sua luta, fique firme em Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e sirva e adore e glorifique apenas a Jesus. Por que o anjo diz? Porque o juízo está próximo, os últimos dias estão chegando, o fim da história está aqui, ele já está para acontecer. Então não perca a sua fé, não perca a sua perseverança, não perca a sua fidelidade em Deus, continue firme adorando a Ele, porque Ele é o Criador, é esse o motivo que Ele dá. Ele é o Criador dos céus e da terra e do mar e das fontes das águas. Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo. Ele é o grande Rei, Ele é a majestade suprema. Não há outro que deve ser adorado em seu lugar. Não há nada que deve ser adorado em seu lugar. E o anjo está proclamando. E nós estamos vivendo essa fase. E se você está assistindo essa pregação, então você agora acaba de também receber essa mesma proclamação. Arrependa-se dos seus pecados, pare de adorar aquilo que não é Deus e converta-se de todo o coração, vivendo uma vida que glorifica o nome do Senhor. Faça isso porque o juízo está próximo, o fim já está batendo à sua porta. E somente Deus é Deus. Mas aí vem o segundo anjo. O segundo anjo diz o seguinte: o segundo anjo seguiu o verso 8 dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Ele já está anunciando lá na frente, a Babilônia é uma representação do Império Romano, é uma representação da perseguição política, é uma representação da perseguição ideológica, é uma representação da perseguição filosófica, é uma representação da perseguição religiosa. E o anjo já está anunciando, está dando um spoiler para a gente, já está contando o fim da história. Olha, caiu, a Babilônia já está condenada, ela vai cair, ela vai ser destruída. E o anjo está contando no tempo presente como se já estivesse acontecendo, mesmo que ele estivesse dizendo do futuro. Por quê? Porque não há incerteza sobre isso. Tão certo quanto o ar que eu respiro e você respira, a Babilônia está condenada à derrota. E certamente Deus está revelando isso a nós, para que o nosso coração seja animado. Você está do lado vitorioso, não se preocupe. As circunstâncias parecem más, os dias parecem ruins demais, o sofrimento parece não ter fim, mas a Babilônia já está para ser derrotada. Continue perseverando, continue fiel ao Senhor. E aí vem um terceiro anjo, verso 9. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou nas mãos, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Será atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. O terceiro anjo tem um discurso mais firme, o terceiro anjo tem um discurso mais duro. O primeiro anjo está proclamando o evangelho, o primeiro anjo está chamando você à adoração. O segundo anjo está contando que o nosso grande inimigo já é um derrotado, ele apenas está atuando, mas a sua derrota é certa. Agora o terceiro anjo, ele já vem com uma ameaça. Ele já diz o seguinte: olha, se você adora a besta, se você é marcado pela besta, lembra que a gente já explicou isso? Marcas nas testas e nas mãos representam, se você pensa como a besta quer que você pensa, se você age como a besta quer que você age. Mãos tem a ver com ação. Então preste atenção para qual é a consequência. Qual é a consequência? A consequência é a seguinte. Verso 10: também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Você vai beber do vinho de Deus, e esse vinho é sem mistura. E por que ele usa essa expressão? Porque o vinho daquela época era um vinho forte demais, de forma que as pessoas não conseguiam tomar ele puro, e ele sempre era misturado com água, para ficar um pouco mais leve. Mas ele está dizendo o seguinte: você vai tomar um vinho amargo, você vai tomar um vinho intragável, você vai experimentar da ira do Senhor,
porque você adorou a besta, você preferiu adorar a besta, você preferiu acreditar na besta, você preferiu andar os caminhos da besta, você preferiu não ouvir a voz do Evangelho, você preferiu não estar perseverante ao Senhor, você preferiu não ser santo e perseverante e fiel ao Senhor. Por isso você vai experimentar do cálice da ira do Senhor, você vai experimentar da ira do Senhor. E o que significa isso? O texto explica: será atormentado com enxofre ardente. Você vai ser atormentado com enxofre ardente. Aqui ele está fazendo uma alusão clara ao inferno eterno. Ele está dizendo de um lugar onde há sofrimento físico e há um sofrimento da alma. Ele está falando de um lugar que é uma tormenta sem fim, não tem fim. E aqui, meu irmão, eu quero que você imagine a seguinte cena, porque há a possibilidade de nós fazermos esses contrastes. O céu eterno, a vida eterna, a habitação eterna. O livro de Apocalipse, no capítulo 22, vai nos informar, 21 e 22, que é aqui, nessa terra, aqui onde nós estamos. Deus vai restaurar essa terra por inteiro e por completo. E restaurar significa que Ele não vai dar um restart simplesmente, que Ele vai pegar o que está estragado e vai transformar de forma perfeita. Então imagine um lugar onde nós não vamos ter problema de fome, nós não vamos ter problema de sede, nós não vamos ter problema de injustiça, nós não vamos ter problema de mentira, nós não vamos ter problema de trabalho, nós não vamos ter problema de renda, nós não vamos ter problema de nada, nada. Esse é o céu eterno, é aqui, a vida eterna, a habitação eterna. Agora imagine o oposto disso. Imagine um planeta, um lugar físico, aonde não há água, mas você tem sede. Aonde não há comida, mas você tem fome. Aonde não há abrigo, mas você tem frio. Aonde não há remédio, mas você tem doença. E isso nunca acaba. A fome não tem fim, a sede não tem fim, a doença não vai embora. Associe tudo isso no ambiente de completa injustiça, de mentira, de engano, de perversão. Esse é o tormento eterno. Esse é o lugar de sofrimento eterno. E meu irmão, nós não estamos brincando. Isso não é história da carochinha. Isso aqui não é conto de fadas. Não, isso é real, isso é verdadeiro. Jesus fala mais do inferno do que do céu. E fala de um céu eterno e de um inferno eterno. Aqueles que adoram a besta poderão ter um momento de prosperidade nessa vida, poderão desfrutar de um momento de prazer nessa vida, mas certamente desfrutarão de uma eternidade desgraçada. Sem a graça de Deus, sem o amor de Deus, sem a bondade de Deus, apenas furor, apenas ódio, apenas doença, apenas fome, apenas injustiça, apenas sede, apenas frio, apenas calor. Esse é o inferno eterno. Verso 11 ainda continua: e a fumaça de tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Aqui é uma alusão às angústias da alma. As angústias da alma, porque, veja bem, sofrer fisicamente é muito ruim, mas há pessoas que não estão sofrendo fisicamente nesse momento, por exemplo, e estão com a sua alma angustiada, dolorida, há uma dor tremenda. Imagine no inferno eterno, onde isso vai ser constante, latente, em toda a sua potencialidade, e não vai ter fim. Não tem remédio, não tem esperança, apenas dor. Esse é o inferno eterno. Esse é o inferno eterno. Isso poderá ser visto, porque a sua dor vai ser ecoada como fumaça. E o texto termina dizendo assim: para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Não há descanso. Não há descanso. Imagina se você se acha ruim ficar sem dormir uma noite. Eu achei ruim ficar sem dormir direito durante 1 ano e pouquinho, que foi o tempo que o Isaac demorou para dormir uma noite inteira. A Ju sofreu bem mais do que eu, minha esposa. Agora imagine você nunca ter descanso.
Você sempre sentir sono e não poder dormir. Você sempre sentir angustiado e não ter uma palavra de amizade. Não terá descanso, nem de dia, nem de noite, para todo o sempre. Esse é o inferno eterno. Perceba que Deus primeiro avisa. A verdade, qual é a verdade? O Evangelho, a graça, o amor, adore Ele. Segundo lugar, Ele chama a atenção para um spoiler final. Olha, se você adora a besta, eu quero te avisar, você está do lado perdedor, porque a Babilônia foi derrotada, o império foi derrotado, as filosofias, as ideologias, as idolatrias do seu coração serão derrotadas. Mas se ainda assim você não quiser ouvir, então deixa eu te contar o fim da sua história. O fim da sua história é que você vai viver eternamente no inferno, com um tormento eterno, físico e da alma, e não haverá descanso, nem de dia, nem de noite. Significa que ninguém aqui pode dizer que Deus foi injusto, né? Cheguei lá no inferno, e agora? Agora, meu irmão, é isso. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Mas esse texto termina de forma extraordinária. Olha só, o anúncio da vitória. Verso 12 e verso 13. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, ele ouviu outra voz. Escreva, preste atenção nisso, meu irmão, preste muita atenção nisso, esse é o ápice desse texto. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Meu irmão, João está dizendo para as pessoas que estão sendo perseguidas, para as pessoas que estão sendo mortas, para as pessoas que estão sendo açoitadas, para as pessoas que estão sofrendo, e isso serve para mim e para você também. Pessoas que perderam seu negócio, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam e têm sofrido, e há uma dor que é retroalimentada dia a dia por causa das circunstâncias, por causa das notícias ruins, por causa das circunstâncias que não melhoram. De repente vem a voz dos céus e nos diz: felizes são os mortos que permaneceram fiéis em Cristo Jesus, porque eles estão diante de Cristo Jesus. Eles descansarão de suas fadigas, eles encontrarão paz, eles encontrarão tranquilidade. De ontem para hoje eu vivi uma experiência muito tremenda. Eu compartilhei aqui algumas pregações atrás, algumas vezes. Meu pastorzão, pastor Sabino, o cara que foi meu pastor desde os meus 5 anos de vida, desde os meus 5 anos, pastor da minha família, o cara que fez meu casamento, o cara que me instruiu para ir ao seminário, o cara que me ajudou nas minhas crises de tristezas e de alegrias, uma das pessoas mais importantes da minha história de vida. Ontem ele faleceu. Depois de 64 dias na UTI, lutando com o Covid, já no fim lutando com bactérias, não resistiu e faleceu. Na sexta-feira, ele consciente, acordado, porque boa parte desse processo ele passou consciente e acordado, ele pediu para que pudesse ver o pai. Ele disse à esposa: deixe-me ir. Ele disse ao filho: deixe-me ir. Eu quero encontrar o meu pai. Eu quero encontrar o meu pai. E hoje teve o seu velório e foi extraordinário ouvir tantos testemunhos. Ouvi o filho dele dizendo, por exemplo: meu Deus e meu pai, obrigado pelo Sabino, mas nós precisamos mais do Senhor. Ouvi a esposa dele dizendo que o tempo em que ele teve com ela foi um tempo maravilhoso, e que ela gostaria de estar mais com ele, mas que Deus é perfeito, que Deus é lindo e que Ele não falha. Sabe, meu irmão, quando a gente se depara com a morte, quando a gente se depara com a dor, a gente se depara com a realidade do fim. Eu sofri muito com a morte do Sabino.
Eu já chorei o que tinha que chorar, já me lamentei o que tinha que lamentar, e chorei porque jamais imaginei que ele iria tão cedo, jamais imaginei que Deus chamaria ele tão cedo. E talvez essa seja a sua dor, de uma pessoa que você ama, e ela se foi, e Deus chamou essa pessoa, e de repente isso tem causado dor no seu coração, de repente você tem se alimentado dessa mágoa, de repente você tem se enfurecido com Deus. Há muitos anos atrás, quando eu ainda estava no seminário, eu me deparei com a tal doutrina da predestinação, a doutrina que nos diz do amor extraordinário de Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, e que nós somos um povo santo e eleito do Senhor. Mas entender isso é difícil porque nós queremos ter o controle, e quando nós entendemos que é Deus quem nos escolhe, nós perdemos completamente o controle. E eu procurei o pastor Sabino e eu disse assim: pastor, eu não estou entendendo esse negócio, eu preciso de ajuda. E ele disse para mim de maneira muito simples: Vinícius, Deus não é perfeito? E eu respondi sim. E ele disse: então a escolha de Deus é perfeita. Ele, em prazo de 30 segundos, resolveu um dilema que já tinha meses que tinha cercado meu coração, e talvez cerca o coração de tantas pessoas que se deparam com o amor extraordinário de Deus. A escolha de Deus é perfeita. Para nós, a dor de quem vai é muito grande, mas você não pode se esquecer desse texto: felizes os mortos que morrem no Senhor. Felizes os mortos que morrem no Senhor. Porque João viu essa galera, eles estavam lá com o Cordeiro no Monte Sião, cantando com harpas, com orquestras, um som poderoso e suave. Um cântico novo foi dado a essas pessoas, e eles entoavam e adoravam o Senhor, porque eles estão felizes, as suas almas encontraram descanso, paz, regozijo e alegria. E é essa esperança que precisa mover o meu e o seu coração, meu irmão. Não só em relação à dor que nós temos daqueles que nós perdemos, mas em relação à dor que nós vivenciamos todos os dias. É tempo de você perdoar, é tempo de você amar, é tempo de você deixar de ser orgulhoso, porque o fim está próximo. E a paz não se encontra aqui, meu irmão. A paz se encontra lá com o Cordeiro, e junto com os 144 mil cantando um novo cântico. É lá que está a nossa paz. É isso que impulsiona o nosso coração. É isso que nos dá força para enfrentar os dias maus. O texto diz: pois as suas obras o seguirão. Essa é uma alusão extraordinária de João nos dizendo o seguinte: nós seremos nós mesmos. Se você acredita que ao chegar diante do julgamento haverá um reset e você não vai ser mais você, não pense assim em nome de Jesus. Eu vou ser o Vinícius. Eu vou me lembrar de tudo, de todos os detalhes da minha vida, coisas que eu esqueci serão lembradas. Eu serei eu, as minhas obras me acompanharão. Eu serei aquele que amei, eu serei aquele que perdoei, eu serei aquele que fui orgulhoso, eu serei aquele que magoei, eu serei aquele que feri, eu serei eu e você será você. E lá no céu eterno nós seremos tratados de uma vez por todas, por inteiro e por completo. E aqueles que adoraram a besta serão lançados em tormento eterno que não acabará, será de dia e de noite, não haverá descanso. Mas aqueles que adoraram ao Senhor, aqueles que permaneceram firmes no Senhor, aqueles que perseveraram diante da dor, aqueles que olharam para além da onde os olhos podem ver, que visualizaram o Cordeiro, esses encontrarão paz. Esses encontrarão paz. Essa é a mensagem de João para nós.
E o que fazer diante dessas verdades, meus irmãos? O que fazer diante dessas verdades? Primeiro, é preciso viver o hoje olhando para o amanhã em Cristo. Meu irmão, você não vai conseguir viver o hoje, você não vai conseguir suportar o dia de hoje, você não vai conseguir amar a sua esposa hoje, você não vai conseguir olhar para o seu filho com compaixão hoje, você não vai conseguir olhar para o seu negócio com esperança hoje, se você não olhar para o amanhã em Cristo Jesus, se você não visualizar o Cordeiro em pé no Monte Sião, e o povo em um grande coral cantando um novo cântico. É preciso olhar para além da onde os nossos olhos podem ver, é preciso fechar os olhos e visualizar o amanhã eterno que há em Cristo Jesus, conquistado por Cristo Jesus. Segundo lugar, lembre-se, Cristo te comprou, te redimiu, te amou, te salvou. Você não é alguém jogado para as traças, você não é alguém esquecido da história, você não é alguém, você é alguém amado. Deus te fez parte da semente santa. Ele planejou a sua salvação, Ele planejou um relacionamento eterno contigo, antes que o mundo fosse mundo, antes que as águas existissem, antes que tivesse árvore, antes que tivesse ar. Deus já havia olhado para você com um olhar de ternura, de amor eterno, e já havia amado você, e já havia salvado você, e Ele manifestou esse amor, Ele manifestou essa salvação através de Cristo Jesus, e Ele continua manifestando esse amor, continua manifestando essa salvação, hoje, agora, quando Ele levanta pessoas para proclamar o Evangelho de Jesus, para proclamar as verdades de Jesus para o seu coração. É Deus demonstrando amor por você, é Deus te salvando, é Deus te tirando da lama, é Ele te tornando filho. Terceiro, siga a voz do Cordeiro, permaneça fiel e não desvie do caminho. Essa é a descrição que nós vimos naquela primeira parte. Eles não se contaminaram com mulheres, eles se conservaram castos, e eles seguiam o Cordeiro aonde quer que ele vá. Eles se viam como alguém que tinha um mestre, como alguém que tinha um guia, como alguém que tinha um salvador. Esses são o povo de Deus. Você é povo de Deus? Porque a Bíblia o tempo inteiro, ela não vai falar de uma fé ideológica, de uma fé que está no campo das ideias, no campo da imaginação. Não. A Bíblia vai dizer de uma fé que gera ação, que gera prática, que gera gestos de amor, que gera força para enfrentar os dias maus, que gera esperança para enfrentar a desesperança. Essa é a fé. Isso é possível quando você ouve a voz do Cordeiro, quando você anda pelo caminho que o Cordeiro pavimentou, quando você segue olhando firme para o Cordeiro que te salvou. Quarto lugar, lembre-se, você tem a marca do Cordeiro. Se você crer no Evangelho de Jesus, se você ama Jesus de todo o coração, se você se percebe como um pecador e se arrepende do seu pecado e segue a voz do Cordeiro, você tem a marca. Você foi amado, você foi marcado, você foi escolhido, você foi selecionado por Deus. Você tem a marca do Cordeiro. Você não tem a marca da besta, é a marca do Cordeiro. Quinto lugar, você que ainda permanece incrédulo, surdo e cego, se arrependa dos seus pecados, adore somente a Deus, pois o fim está próximo. Sabe, meu irmão, você que está olhando para tudo isso que você acabou de ouvir, está pensando, que bobagem,
Que coisa mais asneira! Deus jamais enviaria alguém para um inferno eterno tão terrível. Deus jamais faria com que a besta prevalecesse por um momento na história. Eu não creio em nada do que está sendo dito nesse lugar. Eu prefiro adorar ao meu pastor, ao meu sacerdote, ao meu líder religioso, ao meu líder governamental, ao meu líder filosófico, ao meu líder ideológico. Eles são os meus verdadeiros guias, eles são os que contêm a verdade, eles são aqueles que podem mostrar o caminho para mim. Meu irmão, arrependa-se do seu pecado. Lá nos 10 mandamentos, a primeira ordem do Senhor foi: não terá outros deuses diante de mim. Deus não adora, não aceita uma adoração em conjunta, em parceria. Ou você abandona quem você é, os ídolos que você tem, ou você é um adorador da besta. Por isso, arrependa-se do seu pecado, volte o seu coração completamente para o Senhor, entregue-se completamente ao Senhor, porque o fim está próximo. 6º lugar, perseverança é sinônimo de ter fé em Jesus e cumprir os seus mandamentos. É isso que diz o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Perseverança não é declarar que ama Jesus. Perseverança não é pôr um post no Instagram. Perseverança não é escrever um texto no Facebook. Perseverança é amar a Jesus e seguir os seus mandamentos. Perseverança é algo que nós vemos nas atitudes, são os frutos que são manifestados através da sua vida. 7º lugar, eu não conseguiria escrever melhor, então eu pus o próprio versículo. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, eles descansarão das suas fadigas. A morte chegou, a morte está chegando e a morte chegará. A grande questão, meu irmão, é o que significa a morte para você. É um momento de desespero? É um momento de caos? É um momento de tormenta? Ou é um momento de paz? Um momento de descanso? Um momento de se encontrar com o nosso Salvador? Um momento de visualizar o grande coral do povo de Deus, a grande orquestra dos anjos do Senhor, um som poderoso e suave, e nós chegando agora para completar esse grande coral, adorando o Senhor Jesus, encontrando descanso para nossa alma, e apenas desfrutando da doce presença do nosso Salvador. Ah, meu irmão, a morte não deve nos assustar. Felizes são os que morrem no Senhor de agora em diante, porque Jesus veio, Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte, Jesus tirou a nossa culpa, Jesus nos fez vitoriosos sobre a morte, Jesus nos declarou herdeiros do céu eterno, Jesus nos concedeu a vida eterna. E agora o que visualizamos é somente o Cordeiro no Monte Sião, junto com os nossos irmãos, cantando, adorando e encontrando paz no nosso Pai. Quero terminar com esse versículo. Apocalipse nos ensina de maneira profunda que o Evangelho não é sobre como nós vencemos os dias maus. O Evangelho não é sobre como você vai vencer a vitória de hoje, de agora, mas é sobre como suportamos os dias maus, porque o Apocalipse 14 está depois do 13, depois da grande perseguição, depois dos dias que somos perseguidos, atormentados, seduzidos. Mas o Apocalipse 14 serve para dizer o seguinte: suporte, aguente, persevere, permaneça firme.
E isso só é possível se olharmos para a vitória de Cristo na cruz. Eu quero ler mais uma vez essa frase. Apocalipse nos ensina de maneira profunda que o Evangelho não é sobre como nós vencemos os dias maus, mas é sobre como nós suportamos os dias maus. É isso, e isso só é possível se olharmos para a vitória de Cristo na cruz. Quero ter um momento de oração agora. Vinição vai cantar uma música, e eu queria que você pensasse no que você está precisando suportar. Se você puder, comenta aí. Nós queremos orar especificamente por você. Então você comente aí. Eu preciso suportar o luto. Eu preciso suportar o fato de que o meu negócio não está legal. Eu preciso suportar o fato de que tem uma pessoa querida que está internada. Eu preciso suportar o fato de que eu perdi o emprego. Eu preciso suportar o fato de que minha família está quebrada. Eu preciso suportar. Escreva aí, nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Mas medite no seu coração. Como o Evangelho de Jesus te dá forças para você suportar esses dias maus, os seus dias maus. Como essa vitória te dá força para você suportar, perseverar e permanecer fiel a Jesus. Nada melhor, não há nada. Nada é melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Posso esconder, um amigo encontrei. Deus das montanhas, Deus dos vales. E não há lugar que sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que o meu Deus. Não há nada. Nada é melhor. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada. Nada é melhor que o meu Deus.
tornam luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz os ossos soldados, traz beleza às cinzas, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada. Nada é melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada, nada é melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor. Oh, não há nada, nada melhor, não há nada melhor que Jesus. Não há nada, nada é melhor que o meu Deus. Pai, obrigado por essa mensagem, Deus. Obrigado por esse texto bíblico, ó Deus. Obrigado por essas verdades, ó Pai, que consolam, que encorajam, que nos faz olhar para um dia de amanhã com esperança, mesmo que o que nós possamos ver agora é dor, sofrimento e lamento. Pai, eu quero clamar ao Senhor especialmente por aqueles que estão no momento de luto, que perderam pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas importantes. Pai, a dor é muito grande, mas no Senhor, Deus, nós encontramos esperança, força, porque felizes são os mortos que morrem no Senhor, felizes são aqueles que encontram descanso em Ti, felizes são aqueles que agora participam do grande coral, que cantam um novo cântico, que estão ao redor do Cordeiro no trono. Pai, que essas verdades encorajem o nosso coração a suportar a dor do vazio, a dor da saudade, a dor da lembrança e das memórias boas, ó Pai. Pai, que o Espírito Santo do Senhor nos console, nos fazendo ver além da dor, além do sofrimento, além da desesperança, além da desilusão. Que o Espírito Santo do Senhor nos faça ver além. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio da vida, pelo privilégio de servir, de ouvir e de amar ao Senhor. Ajuda aqueles, ó Pai, que nesse momento têm entrado em desespero, seja pelo luto, seja pela dor de perder o negócio, o emprego. Que o Espírito do Senhor faça com que essas pessoas, com que nós
possamos ver além, que a esperança do Senhor encharque o nosso coração, que a vida do Senhor nos faça pedir perdão, que a salvação do Senhor nos dê força para perdoar, que seja o Senhor mexendo com o mais profundo do nosso coração, que possamos lançar fora toda mágoa, todo ódio, todo rancor, todo desespero, toda desilusão, toda desesperança, porque agora visualizamos o Cordeiro no monte de Sião, aguardando-nos. Oh Pai, que de fato não possa haver nada melhor do que estar com o Senhor, que o nosso coração vibre com a expectativa do dia que estaremos diante do Senhor, que possamos estar ansiosos, aguardando o dia que o Senhor virá. Então encontraremos descanso, paz. Não deixe essas palavras serem palavras vazias, Pai, mas que o Espírito do Senhor aplique de forma poderosa essas verdades em nossos corações. Em nome de Jesus. Vamos ouvir esse refrão mais uma vez? Nada melhor, não há nada. Nada é melhor que o meu Deus. Não há nada. Nada é melhor, não há nada. Melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que o meu Deus. Oh, aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias.